Gente, boa noite, pessoal de Israel, boa tarde, pessoal do Brasil. Nós tivemos um problema técnico, então eu vou tentar fazer um pequeno resumo do que eu falei antes para as pessoas que não conseguiram estar conectadas antes. Tá? Meu nome é Jacques Miller, eu trabalho no Banco Mizrahi Tefachot. O Banco Mizrahi Tefachot é um dos maiores bancos de Israel e na parte de hipotecas é o maior banco de Israel, que tem 40% do mercado de hipotecas em Israel. E nos últimos anos cresceu muito o interesse de investimentos de propriedades aqui em Israel por várias razões. Primeira coisa, muita gente vindo para Israel. Segunda coisa, muita gente com família aqui, filhos que querem ter mais um apartamento aqui para passar férias. E a economia de Israel está uma economia muito estável e muito positiva e muito forte. A intenção dos minutos que a gente vai passar juntos agora é tentar dar um pouco sobre a economia de Israel e falar em geral sobre os assuntos de hipotecas, como é feito, como a gente pode fazer, e daí, se vocês tiverem perguntas, a gente pode tentar ao vivo responder ou então via e-mail para a gente depois ficar em contato com vocês, tá? Então, de novo, meu nome é Jacques, eu espero que vocês aproveitem esses minutos que a gente vai estar juntos, tá? Israel é um país muito pequeno, tem 20.700 km², que eu acho que é até menor que o Espírito Santo. Ele tem uma população de 8.600.000 pessoas, agora em setembro foi publicado isso. Salário mínimo mensal de Israel é 4.825 shekel, que são $1.270, em reais mais ou menos R$4.400 salário mínimo. Tá? Salário mensal, em média, de Israel é 9.900 shekel, que equivale a $2.600. E existe um cálculo aqui, o número de meses necessários de trabalho de uma pessoa para comprar uma propriedade, que são 180 meses. O que significa isso? Significa, a gente pode saber os preços da propriedade, são caras, são baratas. Logicamente, se fosse aqui só 12 meses que uma pessoa que tivesse para trabalhar para comprar um apartamento, seria muito, muito mais barato. Israel hoje é uma economia chamada Startup Nation, nação da startup. Só hoje foi publicado um dado muito importante, que no ano de 2016 foi um ano recorde das companhias de startups que foram vendidas ou conseguiram captar novos fundos, e nós chegamos a esse ano em Israel, 2016, 5 bilhões de dólares. Gente, 5 bilhões de dólares é muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, na Bolsa de Nova York, o país que tem mais companhias, mais ações na Bolsa de Nova York, depois dos Estados Unidos e Canadá, é Israel. E Israel tem mais companhias que todos os outros países europeus juntos. Então vocês podem imaginar, nós falamos sobre o Waze, que foi vendido por 1,1 bilhões de dólares há 2 anos atrás, o Mobileye, que é um carro que a gente compra para evitar desastres, e assim adiante. Tá? Em termos de economia, a inflação de Israel nos primeiros 11 meses foi menos 0,2%, no ano passado foi menos 1%, e os juros do Banco Central anual é 0,1%, tá? 0,1% anual, tá? Por isso a gente pode explicar porque muita gente quer comprar um apartamento com um empréstimo, porque os empréstimos são realmente muito baratos, porque a taxa de juros é barata, é baixa. Hoje, essa semana, os Estados Unidos subiu os juros nos Estados Unidos e vai ter mais 3 subidas de juros no próximo ano, em 2017. Em Israel,
Se espera que no ano que vem, só a partir do segundo semestre, vai se começar a subir os juros. Mas, gente, 0,1 não vai subir para 5%, vai gradativamente. A taxa de desemprego em Israel é de 4,5% e as reservas cambiais são 98 bilhões de dólares. Gente, Israel tem 8 milhões e 600 mil habitantes, tá? Então, se você pegar as reservas per capita, você vai dar 11.400 dólares, que é mais que o dobro da média dos países da OCDE, que são os países da Europa, Estados Unidos, etc. Poucos dados sobre os apartamentos em Israel. Em 2016, no primeiro semestre, começaram a construir 24 mil novas unidades e terminaram de construir quase 20 mil. As cidades mais requisitadas são Jerusalém, Tel Aviv, Afud e Ashkelon, mas depende de onde você vem. Muita gente vem da França, prefere a orla marítima, desde o sul até o norte, Ashkelon, Ashdod, Tel Aviv, Bat-Yam, Natânia, Hadera, etc. Só no ano de 2016, até outubro de 2016, foram dados empréstimos de quase 50 bilhões de shekels. Tá? Por quê? Gente, muita gente diz assim, mesmo que eu tenha dinheiro, eu prefiro pegar um empréstimo, porque eu posso usar meu dinheiro para o meu trabalho e assim eu posso pagar o empréstimo com juros que não são altos, que são muito baixos. Tá? Nós vamos tentar falar sobre isso um pouco mais tarde e quanto tempo vai dar para a gente. Quanto empréstimo eu posso receber para um apartamento, uma hipoteca? Tá? Vamos dividir dois tipos de pessoas. Tá? Uma pessoa que já é cidadã israelense e uma pessoa que não é um estrangeiro, que mora fora de Israel e quer comprar um apartamento aqui. Então, para um estrangeiro, o máximo que pode se dar são 50% do valor do apartamento. Para um israelense, 75%. Significa que se eu tenho um apartamento que eu quero comprar por 1 milhão de shekel, eu tenho que trazer de casa 250 mil shekel e posso receber um empréstimo de 750 mil shekel, sendo israelense. Sendo um turista, só 50%. O pagamento é principal em juros mensais. Uma pergunta só para esclarecer. Sim. O Oleh Hadash, quando ele chega aqui, ele é considerado turista ou israelense? O Oleh Hadash, quando chega aqui, ele já é considerado israelense. Nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho. Uma ótima pergunta que você fez. Mas no momento que ele chega aqui e recebe já a carteira de identidade dele, o RG dele israelense, ele já é israelense para todos os efeitos. Tá? As taxas de juros podem ser, para um turista, indexadas ao dólar ou ao euro, que é o que eles conhecem de fora. Em Israel, para o israelense, ele pode dividir em 3 maneiras de pagamento. Tem os juros básicos, que é o juros prime, que é 0,1% do governo. Os bancos, os juros prime dos bancos é 1,5% a mais, é 1,6%. Gente, estamos falando anual, tá? Não estamos falando mensal, tá? O juro básico do banco hoje, dos bancos em Israel, é 1,6%. E ele pode também pagar uma parte indexada ao índice de preços. Se o índice de preços cai, então ele paga menos, tá? Quer dizer, o que está acontecendo esse ano? Que a inflação está sendo 0,2% negativa, ano passado foi 1% negativa, então quem estava pagando já há 2 anos o empréstimo, ele está pagando menos do que estava pagando anteriormente. Tá? Você pode fazer o pagamento antecipado sem multas, no caso de uma taxa variada. O que é taxa variada? Se é no caso de índice de preços ou do Prime, então você pode pagar sem multa. Como que é o processo? Você chega no banco e diz, olha, eu quero comprar um apartamento em Tel Aviv. Tá? Vamos dizer que o preço do apartamento em Tel Aviv é 3 milhões de shekel. Chutando, tá, gente? Você diz para o banco, olha, aqui está o apartamento. O banco te manda fazer uma avaliação do apartamento. Tem uma lista de pessoas que fazem avaliações de apartamento. E eles dizem, realmente o preço do apartamento é 3 milhões de shekel. Eu preciso, para comprar um apartamento,
Se for uma propriedade nova, um apartamento novo, ou um segundo apartamento, ou um apartamento em construção, ou até eu posso financiar um apartamento com o meu apartamento que eu estou morando já agora também, que é meu. Vou dar exemplos, tá? Primeiro exemplo que a gente falou, uma propriedade nova. Tem um apartamento que está acabando de ser construído agora em Tel Aviv, eu quero comprar ele, e eu posso chegar no banco, e o banco vai me dizer, muito bem, 3 milhões de reais, de shekel, você é israelense, nós podemos dar até 75%, não é para qualquer um, nós vamos explicar quais são as condições que ele tem que para ele poder receber esse empréstimo, e você dá primeiro os 25% teus, e depois o banco dá 75%. Outra possibilidade é, eu já tenho um apartamento, mas eu quero comprar mais um. Nesse caso, mesmo para o israelense, já não vai ser 75%, só vai ser 50%. Tá? Ou tem um caso também, que eu tenho um apartamento hoje em Tel Aviv, tá? E eu quero comprar mais um. Então, eu vou receber 50% sobre o primeiro apartamento e vou receber 50% sobre o segundo apartamento. Eu posso chegar a um ponto que eu posso receber praticamente quase todo o empréstimo do banco sem tirar um tostão do meu bolso. Mas, se o apartamento que eu estou comprando é 3 milhões de shekel, a mensalidade que eu tenho que pagar é muito alta. Logicamente, quanto maior a porcentagem que você está recebendo do empréstimo, você tem que pagar mais por mês. Tá? Para fazer isso, você tem que abrir uma conta bancária. Eu queria só frisar algumas coisas de conta bancária. Quem já mora em Israel já conhece todo o sistema de conta bancária, como se abre. E quem estiver interessado fora de Israel a abrir uma conta bancária, pode me mandar um e-mail. Nós não abrimos contas fora de Israel, mas nós podemos, daqui de Israel, entrar. Se a pessoa procura a gente pode explicar como que é o processo. Hoje, para uma pessoa de fora de Israel, para abrir uma conta em Israel, ela tem que procurar o banco, nós não podemos dar nenhuma informação para ela, só depois que ela procura a gente, e logicamente ela só pode abrir uma conta se esta conta é declarada no país de origem dela. Se a conta não é declarada, não se abre nenhuma conta. O banco trabalha pela lei e não tem nenhum desconto nesse caso. Tá? São duas perguntinhas que o pessoal está fazendo. Sim. Você me fala se você vai falar depois ou Sim. não. O Ole Hadash, ele tem algum benefício nos juros da hipoteca ou não? Ótima pergunta. Sim. A segunda, há casos em que as pessoas compram um apartamento em sociedade. Como ficam dos sócios? Se já tem um sócio tem uma propriedade, o outro não tem? E como é que fica? Até um casal ou algo assim? Ok. Duas ótimas perguntas. Primeira pergunta do Ole Hadash. Historicamente, existe um empréstimo do governo que é um empréstimo muito brando. Mas, na época, era um empréstimo brando quando a inflação era muito alta. Hoje, os juros que são pagos nesse empréstimo já não são juros competitivos com os juros que o banco dá. Então, normalmente, a soma também é uma soma muito pequena, dependendo muito da situação da pessoa. Se ele é casado, se ele tem filhos, se ele serviu no exército. Vocês não me pegam na palavra, eu acho que é por volta de 100 mil shekel, que hoje não é muita coisa, e também a taxa de juros é uma taxa alta, não é uma taxa baixa. Se tem duas pessoas, normalmente, se tem um casal, se pede para que o casal compre junto o apartamento. Tá? Agora, se tem dois sócios que querem comprar o apartamento e eles querem comprar, é o primeiro apartamento que eles estão comprando aqui, vamos dividir se é israelense ou se é estrangeiro. Tá? Se é o primeiro apartamento que eles querem comprar juntos, é o do direito deles comprarem juntos, não tem problema. Eles querem, além disso, dar uma parte do apartamento que um deles tem, também pode ter, mas logicamente esse apartamento vai ser pego como um colateral, como uma garantia maior, e a responsabilidade dessa pessoa que é dona do apartamento, ficar sabendo que é ele que está dando e não o outro, entendeu? Mas o empréstimo